bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Porque eu tô de boa, né? Como todo mundo sabe, eu tenho o costume de fazer vídeo de meditação bíblica, pregação em geral. Eu não vou fazer vídeo de pregação, nem de meditação bíblica, porque eu tô sem ideia pra fazer vídeo. Então hoje eu quero trazer um pouquinho. Se isso der certo, vocês me abençoarem ou curtir, jogar o coraçãozinho, que eu já vou fazer esse vídeo, já vou direto na rede. Se esse vídeo depender do coração de vocês e do comentário, ou até do like, vai valer demais. Eu vou trazer uma saga. Se a meta de like aqui no TikTok valer 14 coraçãozinhos. Se não bater, eu não trago mais. Mas se bater 13 coraçãozinhos, eu trago mais. E ó, lá no meu canal, se não bater like, tudo certo, tudo tranquilo. Lá eu reposto os vídeos que eu coloco aqui. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu quero trazer um pouquinho da minha infância pra vocês, né? Pra quem não sabe, eu era criança. Eu quero contar um pouquinho da minha infância, começando desde o meu nascimento até os dias de hoje, meus 24 anos. Breve. 25, que eu vou fazer 25, tá? Pra eu começar é o seguinte, vamos lá no ponto de origem. Lá em 2001. Obrigado, moto. Valeu. Vamos pro ponto de origem, que vamos para o ano 2001. Exatamente parando o tempo no dia 22/8/2021. Para quem não sabe, eu nasci no dia do que, abre aspas, na verdade não é comemorado no Brasil. Mas é uma data que não é festiva, mas não é comemorada, mas é uma data, vou dizer, muito importante. Eu nasci no folclore, que o folclore fica no dia 22/8/2001. Né? Dia 22/8, 22 de agosto. Eu nasci dia 22 de agosto de 2001. Eu nasci exatamente no folclore. Eu vou contar como que eu nasci. Eu nasci grande e gordo, tá bom? Eu nasci grande e gordo, dos cabelos loiros. Eu nasci com o cabelo loiro, tá? Diferente, olha que interessante. Diferente da minha irmã, eu não tenho cabelo enrolado. Meu cabelo é liso, tá? Ele só fica enrolado, ó, quando cresce. E aí eu quero contar um pouquinho. Eu nasci, né? Basicamente, dia 22 de agosto de 2001, né? Quem não sabe, minha mãe é 4 anos mais velha que meu pai. E eu quero contar um pouquinho sobre a minha infância. Eu nasci, pra quem não sabe, eu já apareci no jornal daqui da minha cidade, que antigamente, lá pra 2006, 2001, não tinha, abre aspas, não tinha internet, ninguém conseguia internet. Hoje em dia todo mundo tem, mas naquela época ninguém tinha internet. O povo ficou sem internet, não existia internet em 2000. O povo ou conhecia tudo pela televisão ou era o celular. Só quem tinha condição financeira boa que tinha internet naquela época, né? Aí, como era meu aniversário, o pessoal queria, não tinha muitos presentes para me dar. Meu pai, como naquela época lá, meu pai e minha mãe já não tava uma situação muito boa, né? Era recém-casado, ainda tinha que cuidar de um menino, de um bebê recém-nascido, que era eu, correto? Correto. Aí eles resolveram falar, vamos dar um presente, mas não tem como comprar presente pro menino, vamos dar um presente. Colocaram a minha foto no jornal, até que todo mundo, meus pais compraram quase o jornal. Não sei se foi meu pai, não lembro, mas compraram o jornal e meu pai ficou com uma cópia do jornal. E basicamente essa cópia não tem como eu mostrar pra vocês, que eu acabei perdendo essa cópia do jornal. Não tem mais, acabei ou perdendo ou jogando fora, não lembro muito, né? Uns 6, 7 anos, vou dar uma história pra vocês bastante interessante. Eu tinha uns 6 anos. 6 aninhos, não, eu era pequenininho, eu tava começando a andar. Tinha um pé de manga, inclusive na casa da minha avó. Olha que coisa interessante. Esse pé de manga que tinha uma manga e eu basicamente quando eu era criança, a única fruta que tinha pra comer era manga. Aí eu ficava espetando.
derruba logo essa merda, derruba essa merda. Eu ficava xingando, nervoso, pra derrubar. Quando eu virei as costas, a manga, o que aconteceu? A manga caiu. Logo quando eu virei, falei, agora essa filha da mãe caiu, agora ela se vê comigo. Eu peguei a manga e comi a manga suja mesmo. Eu era criança, não tava nem nada com nada. Eu comi a manga suja mesmo. Pronto, acabou. Meu avô falou, vem cá. Meu avô chamava eu de guruzinho, vem cá, guruzinho. Pegou a manga, jogou a manga fora, pegou outra pra mim e deu outra pra mim, né? Naquela época lá. E eu vou contar um pouco nessa primeira parte aqui, nesse primeiro episódio, eu quero contar um pouco sobre a parte até esse ano, até 2006, pelo que eu lembro, né? No meu lembrar, assim, que muitas coisas eu não lembro, né? Eu lembro, tipo, quando meu avô era pequeno, ele gostava muito de mim, né? Aí ele vinha aqui em casa, né? Logo quando eu nasci, quando eu era pequena, eu morava no fundo da... Eu morava na edícula da casa da minha avó, qual... Novamente, ó, novamente, as motos, barulhento. Mas voltando ao assunto. Eu morava na edícula da casa da minha avó, quando era pequena. Eu não tenho muitas lembranças de ter morado lá, né? Ao ponto que eu morei lá até do 1 mês até os 1 ano de idade. Aí eu vim morando pra cá. Logo quando eu comecei a andar, eu vim morando pra cá. Aí beleza, a gente viajava, a gente ia pros parques, até que eu tenho um parque aqui na minha cidade que ele chama Jardim da Cerejeira. Até quem mora aqui eu recomendo, tipo, quem mora em Paraguaçu eu recomendo. Aqui em Paraguaçu tem um parque Jardim da Cerejeiras, né? Aí eu era criança e ia muito lá, até que eu conversava muito com os animais, isso. Mas voltando do assunto que é mais importante, que é o quê? Eu tenho um pouquinho, eu não lembro muito do meu avô. Eu só lembro um pouquinho, bem rasamente, porque eu era muito pequeno, né? Eu lembro poucas vezes, né? Eu lembro que uma vez meu avô levou eu pro boteco, né? Desde pequeno, pô, eu já era frequentador de boteco. Meu avô levava eu pro boteco e falava assim, ô Guruzinho, escolhe o que você quer, meu neto, escolhe o que você quer, Guruzinho. Aí eu tinha um doce que eu gostava muito desse doce. Hoje em dia, pô, infelizmente, hoje em dia eu acho que parou de fabricar porque tudo era moderno. Naquela época não era tanto assim que nem no dia de hoje. Cara, era um doce assim, era um doce em formato de chupeta que eu gostava muito. Eu ficava chupando aquilo lá. Aí eu comecei a pegar, comecei a chupar, ficar chupando aquele doce. Eu peguei costume, por causa daquele doce lá, eu peguei costume. Até que eu comecei a chupar. Eu fiquei chupando chupeta em mamadeira até os 12 anos. Eu perdi quando foi nos meus 12 anos, por aí. E eu comecei a perder, mas por conta do vício daquele doce. E aí eu gostava, meu avô comprava muitos doces, paçoquinha, era salgadinho, mas não era aquele salgadinho caro que vendia. Era aquele salgadinho, sabe aquele salgadinho que tem um trenzinho? Era mais ou menos tipo aqueles negocinhos lá, aqueles negocinhos que era tipo de bacon assim, que vinham com umas listrinhas, aquele salgadinho. Meu avô comprava só daquela marca, porque, pô, quem que vai comprar Ruffles, aquele salgadinho Cheetos e Fandango? Ninguém tem condição. Fandangos e Cheetos, pô, naquela época era muito caro. Meu avô, e não tinha em qualquer lugar, tinha só em mercado e padaria. Meu avô era frequentador de bares, né? Aí voltando a falar, continuando aí nesse meio tempo. Aí meu avô, eu tenho poucas memórias, assim, poucas lembranças do meu avô, mano. Quem deve lembrar mais é meus primos mais velhos, né? Pra quem não sabe, eu tenho 3 primos mais velhos, né? Duas mulheres e um homem. Aí quem deve saber mais é eles, até meu tio e minha tia que segue mais eu aqui. Eu não tenho recordação assim recorrente, poucas lembranças eu lembro, né? Eu lembro que ele vinha aqui, tipo, a gente fazia tipo, a minha mãe fazia os pastel que ele gostava, que era tipo aquelas massas de pastel, ele falava pastel de vento, era tipo esses pastelzinhos de vento, sabe? Coisa bem daorinha, tipo uns pastelzinhos de vento assim. E ele gostava muito de fígado de boi, né? A gente fazia, ele comia aqui em casa, né? Meio-dia. E era uma infância bem normal, né? Uma coisa bem normalzinha até, né? Aí o que aconteceu? Lá para meados de, eu acho que
2005. Meu avô morreu em 2005, não lembro direito. Foi enganada aí, ô tia Cristina, tio João, comenta aí embaixo aqui, tá bom? Comenta aí, tia Cristina, tio João, se eu tiver enganado aqui, tá bom? Vocês devem saber, eu acho que é meio pra 2005, porque aí depois da morte dele eu comecei a ficar me sentindo muito sozinho, porque eu não tinha muitos amigos. Na escola eu era excluído. Eu já não sou aquele cara de fazer amizade. Eu era excluído, por ser diferente da maioria das crianças, né? Eu não sabia naquela época. Pra você saber, eu fui saber que eu tinha autismo e esquizofrenia. Basicamente, que eu fui descobrir que eu tinha autismo e esquizofrenia também, depois que eu comecei a pegar maioridade, depois que minha mãe faleceu. Mas isso é conversa para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu aprofundo, deixa o likezinho aí. Aí eu conto para vocês toda a saga. Eu vou intitular A Saga de Éder, o começo, a origem. Vai ser mais ou menos esse formato de episódio, tá bom? Aí eu não lembro vagamente, mas eu me sentia cara, muito sozinho. Cara, eu me sentia muito solitário. Eu não tinha amigo, era difícil pra eu arrumar amigo. Era muito complicado no início. Aí eu me sentia sozinho, até que eu falei, pai, mãe, pô, tem como vocês dar uma irmãzinha pra mim ou irmãozinho? Porque eu me sinto muito sozinho. Não tem ninguém pra eu brincar. E eu era criança naquela época, eu não sabia muito dessas coisas. Eu não sabia. E não tinha ninguém pra eu brincar mesmo, cara. Eu brincava sozinho. E por ficar muito sozinho, eu acabei pegando mania de ficar falando sozinho. Eu comecei a falar sozinho. Porque eu me sentia muito sozinho. Eu vivia sozinho direto, cara. E aí, tá bom. Aí entra a história que eu vou aprofundar em outro vídeo. Se vocês quiserem que eu continue com esse vídeo, vai ter que bater a meta de like, tá bom? Mano, 13 likes no TikTok pra mim já é bastante. No YouTube eu não tenho muito seguidor. Mas 13 likes no TikTok, eu trago a segunda parte, o segundo episódio. Se vocês quiserem, mas dá o like, que vai ajudar bastante, tá bom? Pra eu trazer o próximo episódio. Se vocês querem saber, porque, cara, a história do segundo episódio, mano, vocês vão saber de muita coisa aqui. Quem não sabe, vai saber de muita coisa aqui no segundo episódio, tá bom? Até a próxima e fui!